Olá, acadêmicos e acadêmicas da disciplina Introdução à Gestão do Agronegócio, do curso Tecnologia e Gestão do Agronegócio, da Universidade Estadual do Tocantins. Estamos iniciando nesse momento a nossa 13ª aula com o tema Transformação do Meio Rural. Um tema bastante importante, oportuno para a nossa discussão, para que nós possamos formar todo o nosso conhecimento profundo a respeito da origem das atividades agropecuárias e da origem dos processos de urbanização. Para tanto, nós vamos hoje discutir duas temáticas distintas. Primeiro, as características das transformações no meio rural e como isso se deu, e vamos discutir um pouquinho também sobre o novo rural brasileiro. Então nós vimos, pessoal, já em algumas das nossas aulas, que o desenvolvimento do setor agropecuário mundial ele se deu de uma forma diferente nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, não é? O que nós podemos colocar como similaridade, né, do desenvolvimento da agropecuária mundial é de que o campo surgiu primeiro do que as cidades. Isso não é dúvida para nenhum de nós, né, pessoal? E durante milhares e milhares de anos nós desenvolvemos as nossas sociedades baseadas somente nas atividades realizadas a campo. Né? Então, grande parte da concentração das riquezas das nações, baseadas no segmento primário, fundamentalmente, eram constituídas somente no espaço do campo. E isso se deu até a chegada da primeira Revolução Industrial, que nós vamos discutir daqui a pouco, onde nós tivemos a grande transformação no meio rural nas diferentes nações do mundo. Então, pessoal, até o final do século XVIII, que vai de 1701 até 1800, vejam bem, nós tínhamos 90% da população do mundo, pessoal, vivendo no campo. Então, tudo que as pessoas precisavam para viver bem ou com a qualidade de vida proposta à época, nós conseguíamos retirar somente das nossas atividades de campo. Nós não estamos discutindo aqui se a vida no campo era fácil ou se era difícil, se era boa ou se era ruim. O que nós estamos discutindo aqui é não haviam muitas alternativas para a vida fora do campo, tá, pessoal? Até século XVII, século XVIII. Então, fundamentalmente, as economias eram baseadas nas atividades de campo. E aí nós tivemos um processo de urbanização, pessoal, extremamente moderno, sofisticado, acontecendo aí no início do século XVIII, em função do quê, galera? Qual foi o principal elemento promotor das transformações que nós tivemos no meio rural e no meio urbano? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi que provocou uma mudança extremamente radical, uma transformação extremamente profunda nas ações do campo e nas ações da cidade. A Revolução Industrial se deu aí na segunda metade do século XVIII, né, pessoal? Aproximadamente 1760, foi até o início do século XIX, e aconteceu ali na Grã-Bretanha e Europa, né, Estados Unidos, e teve como elemento principal a produção de máquinas, né, pessoal? A questão da manufatura, né, do envolvimento da tecnologia, da inovação, de instrumentos que eram propícios para a industrialização naquela época. Então, a Revolução Industrial, quando aconteceu, pessoal, aí no século XVIII, provocou uma transformação muito profunda no campo. Por quê? Porque muitas pessoas que viviam no campo e tinham dificuldade com relação à qualidade de vida do campo acabaram indo para as cidades, porque nós tivemos o surgimento de postos de emprego nas cidades, né? Então, teoricamente, a qualidade de vida na cidade poderia ser, dependendo da circunstância, melhor do que a qualidade de vida no campo, né? Então, nós tivemos aí o problema do êxodo rural acontecendo nas nações desenvolvidas e subdesenvolvidas em tempos distintos, né? Mas exatamente em função da busca da sociedade por melhores condições de vida, por qualidade de vida, e pressupunha-se de que isso poderia acontecer nas cidades em função da gênese, do surgimento da Revolução Industrial. Então, nós tivemos a mecanização das cidades, mas nós também tivemos nessa época a mecanização rural, né, pessoal? O surgimento de ferramentas, instrumentos, maquinários, insumos modernos que também qualificavam a vida do homem no campo, mas não se deu de uma forma igualitária, né? A cidade se desenvolveu muito mais rápido do que o campo. Então, a mecanização do meio rural e as migrações do campo para as cidades provocaram um fenômeno de urbanização, né? Inicialmente nos países que foram líderes na industrialização, né? E agora no século XXI,
nos países subdesenvolvidos, em que o processo de industrialização chegou um pouco depois. Então, nós tivemos essas transformações, pessoal, do meio rural, e quando a gente fala em transformação, a gente concentra aqui o nosso entendimento, sobretudo na saída do homem do campo para a cidade e depois no envolvimento do processo da Revolução Industrial também como elemento modificador do campo, né? Porque como nós falamos agora há pouco, da mesma forma como nós desenvolvemos as cidades, nós buscamos desenvolver o campo. Não se deu de forma igual, né? A cidade desenvolveu muito mais do que o campo, mas a Revolução Industrial também trouxe pontos positivos para o campo, assim como trouxe pontos negativos para as cidades, né, pessoal? Porque nós sabemos que o êxodo rural, a migração em massa das pessoas do campo para as cidades, provocou uma série de impactos negativos nas cidades cuja infraestrutura não deu conta de acompanhar a chegada dessa quantidade de pessoas que saíram do campo para a cidade. Então a grande transformação que nós tivemos no meio rural, pessoal, se deu em função do surgimento da tecnologia, e a tecnologia ela veio de uma forma mais profunda para a gente dentro da Revolução Industrial. Então, historicamente, o campo precedeu a cidade, como nós discutimos. O campo ele existiu primeiro do que a cidade. As economias eram fundamentadas nas ações de campo, depois a economia passou a ser fundamentada nas ações urbanas, não é, pessoal? Inclusive com a participação dos homens do campo. Então, o campo era mais importante do que a cidade, concentrava a maior parte da população e também maior parte da riqueza, até quando nós começamos a desenvolver as cidades muito mais, ou de uma forma muito mais acelerada do que o desenvolvimento do campo. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, a situação se inverteu, né? E atualmente o campo ele depende da cidade, né? Mas a cidade também depende do campo, não é isso, pessoal? Vejam bem, o meio rural ele oferece hoje para a cidade alimento, oferece matéria-prima, né, para as indústrias e recebe da cidade os produtos manufaturados e os serviços urbanos, bancário, administrativo, comercial, escolar, médico, hospitalar. Então é a correlação direta entre campo e cidade, né? Existem nações, nós vamos dizer daqui a pouco, que hoje elas conseguem sobreviver praticamente sem as ações do campo, né? O campo ele não dá conta de sobreviver hoje sem as ações das cidades, dos grandes centros urbanos, porque grande parte daquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência vem da cidade, inclusive os insumos agrícolas, né? Mas grande parte dos alimentos que as cidades necessitam para garantir a segurança alimentar da sua população vem do campo. Então existe uma correlação direta, né? A cidade necessita do campo, assim como o campo necessita da cidade, né? O que nós estamos discutindo aqui é a transformação do meio rural, que significou a saída do homem do campo para a cidade e posteriormente a tecnificação do campo também, e um fator inverso, né? Hoje a possibilidade da saída do homem da cidade para o campo, porque no campo nós também temos ferramentas, instrumentos, tecnologia e inovação que conferem qualidade de vida ao homem de uma forma extremamente desequilibrada entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Mas o campo é dependente da cidade, assim como a cidade é dependente do campo. Isso é indissociável, tá, pessoal? Então vejam, com as técnicas modernas de produção de alimentos, sobretudo a biotecnologia, muitas cidades hoje, pessoal, grandes centros urbanos, eles ficaram menos dependentes do campo. Por quê? Porque grande parte do que o campo oferecia para a cidade, a própria cidade hoje já dá conta de produzir, né? Sobretudo em relações artificiais, em grandes ou pequeno espaço geográfico. Então existem algumas sociedades hoje que são praticamente urbanas, 100% urbanas, né? Como Singapura, né? Na Ásia, Hong Kong, as Ilhas Caimã, Vaticano, são grandes centros urbanos que conseguiram implantar todo o sistema produtivo primário, secundário e terciário dentro do próprio centro urbano, né? Sendo cada vez menos dependente do campo. Agora, pessoal, a grande maioria das nações do mundo, em todos os continentes do mundo, a população e a vida na cidade ela ainda é altamente dependente das ações que são desenvolvidas no campo, sobretudo quando nós discutimos segurança alimentar. Ok? Então vejam que a saída dos trabalhadores do campo, pessoal, configurando uma grande transformação do meio rural mundial, se deu de forma diferente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a migração do trabalhador do campo para a cidade se deu em boa parte sobre a perspectiva do aumento da oferta de emprego na cidade. Então, a pessoa saía do campo para trabalhar na cidade, né? Isso aconteceu nos países desenvolvidos. Imaginava-se que na cidade as condições de sobrevivência, de qualidade de vida, de trabalho, de dinheiro, e é claro que qualidade de vida é um assunto difícil a gente discutir, porque depende da especificidade de cada cidadão, né? Mas nos países desenvolvidos a ideia foi que as pessoas saíram do campo para trabalhar nas cidades, né? De forma muitas vezes espontânea. Nos países subdesenvolvidos, né? Além da mecanização,
a concentração da propriedade rural foi um dos principais fatores da expulsão dos trabalhadores do campo. Então, a máquina ocupou o espaço do homem, o homem se viu obrigado a ir para a cidade. Daí nós tivemos a formação também dos latifúndios, né? Grandes produtores comprando terra de pequenos produtores que tiveram obrigatoriamente que migrar para cidades. Então, nos países desenvolvidos, a migração muitas vezes aconteceu de forma espontânea, nos países subdesenvolvidos de uma forma mais forçada, tá? Digamos assim, ok? Vejam esse gráfico que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, que mostra a população urbana de regiões mais desenvolvidas e a população rural de regiões mais desenvolvidas e a população urbana de regiões menos desenvolvidas e a população rural de regiões menos desenvolvidas. Olha como é que é diferente, pessoal. Vejam esse quadradinho rosinha. O quadradinho, ele mostra, o quadradinho rosa mostra a população urbana de regiões mais desenvolvidas. Veja que a população urbana, ela aumentou pouco, né? E a população rural de regiões mais desenvolvidas também reduziu pouco. Houve praticamente um equilíbrio. Por quê? Porque a Revolução Industrial, a formação das tecnologias que eram importantes para as cidades, ela acompanhou o campo, né? Então nós tivemos a entrega de qualidade de vida no geral para a cidade, mas também tivemos para o campo. Agora, nos países subdesenvolvidos isso não aconteceu. Olha o círculozinho rosa. O círculozinho rosa mostra a população urbana de regiões menos desenvolvidas. Olha como a população urbana aumentou, pessoal, da década de 50 do século 20 e a perspectiva do aumento até 2050. Tá vendo? Que é um aumento exponencial, progressivo. Agora, olha a população rural de regiões menos desenvolvidas. Até o ano de 2020, e aí nós estamos falando de regiões menos desenvolvidas do mundo todo, tá, pessoal? Não é só do Brasil, não. Então, até 2020, nós tivemos um aumento da população, da população rural nas regiões menos desenvolvidas. Mas a partir do início aí do século 21, nós vamos ter uma redução, né, da população rural nas regiões menos desenvolvidas, se por um acaso nós não traçarmos estratégias para isso, não é? Por quê? Porque nós estamos tendo uma concentração de terra, né, um domínio de grandes empreendedores rurais nas atividades de campo, que são voltadas sobretudo para exportação, o que limita grande parte da agricultura, sobretudo de base familiar ou dos pequenos empreendedores, de terem condições de se manter nessas propriedades, nas pequenas propriedades rurais, né? E aí nós temos uma grande concentração de pessoas saindo aí da cidade, né, do campo, desculpa, nos países menos desenvolvidos e migrando para as cidades. É claro que hoje existe uma infinidade de política pública, pessoal, que tenta fazer uma perspectiva diferente, né? A ideia nossa é que a gente possa ou manter ou reduzir a população urbana, porque a infraestrutura não acompanhou a quantidade de pessoas que chegaram nas cidades, e fazer com que as pessoas possam retornar para o campo, para uma atividade primária fundamental para a nossa economia, mas também com qualidade de vida. Então, do processo de urbanização, pessoal, decorreu também uma transformação grande no papel das cidades dentro da economia dos países. Antigamente, as cidades tinham um impacto na economia relativamente pequeno, mas à medida que as pessoas saíram do campo e a população da cidade aumentou muito com a Revolução Industrial, as cidades passaram a ter uma representatividade no setor secundário e terciário muito grande na economia das nações e o setor primário foi reduzindo, né? Então, hoje no espaço urbano, por exemplo, pessoal, nós temos uma maior facilidade, né, em relação à disponibilidade de bens como alimentos, como roupa, medicamento, eletrodoméstico, serviços como escola, hospitais, transportes, clubes, videolocais, cabeleireiro. Então, tudo isso, pessoal, vejam, tudo isso nós temos na cidade, mas nós temos um acesso muito fácil da cidade para o campo, não é? Então, grande parte dos serviços que as pessoas antes olhavam, que viviam no campo, falavam assim, isso aqui eu só consigo ter na cidade, hoje a gente consegue ter de uma forma mais clara, né, no campo, ou um acesso mais fácil do campo para a cidade. E esse processo de urbanização provocou uma alteração grande também, pessoal, no ritmo de vida das pessoas, né, que passa a ser condicionado por diversos fatores, como deslocamento diário, para ir ao trabalho, para ir à escola, né, as pessoas foram morar nas cidades e muitas vezes não conseguiram atingir os seus objetivos, né? Foram morar em condições de marginalização, né? Em áreas de favela, em condições precárias de vida. E isso provocou toda uma transformação, tanto no campo quanto na cidade, né, pessoal? Então, e como foi o novo rural aí brasileiro, galera? Ó, a partir de meados dos anos 80, e aí nós vimos que o processo de urbanização aqui no Brasil aconteceu muito tarde, né, pessoal? Bem tarde. Nós já fomos um país colonizado muito tarde, né? Então, a partir de meados dos anos 80, com a emergência cada vez maior das dinâmicas geradoras de atividades rurais não agrícolas e da pluralidade no interior das famílias rurais, observa-se uma nova conformação do meio rural brasileiro, a exemplo do que já ocorre há tempo nos países desenvolvidos. Então, quando a Revolução Industrial chegou, pessoal, e as atividades do campo se tornaram
um pouco mais restritas em função da saída do homem para a cidade, outras atividades tiveram que ser desenvolvidas no campo. Hotéis, fazendas, ecoturismo, as atividades de preservação, pesca e pague. Então, a propriedade rural, com essa transformação do meio rural nos países desenvolvidos e hoje nos países subdesenvolvidos, provocou uma mudança também da concepção das atividades de campo. Não é? O campo era um local onde nós produzíamos alimento, onde nós produzíamos agricultura e pecuária. Hoje não. Hoje a gente vai para as fazendas, né, pessoal? Muitas pessoas saem das cidades e vão para o campo para poder passar férias, para passar um feriado, para descansar, para se envolver diretamente com a natureza. Então vejam que nós temos serviços que hoje são prestados no campo e têm sido potencializados demais, inclusive com linhas de financiamento, incentivos fiscais e creditícios para os imóveis rurais trabalharem, que mudou a concepção do serviço do campo. Né? O campo não é mais só um espaço de produção agrícola. O campo hoje é um espaço de relaxamento, é um espaço de lazer e nós precisamos aproveitar esses novos nichos de mercado, né? Que fazem exatamente com que as pessoas tenham a vontade, o objetivo, o desejo e a condição, sobretudo, de sair do campo, de sair da cidade, e migrar para o campo. Então, esse novo rural, ele aconteceu há muitos anos em países desenvolvidos e hoje ele começa a acontecer em países subdesenvolvidos. Não é, pessoal? Hoje a gente chega numa propriedade rural, ela tem internet, ela tem geladeira, tem luz elétrica, tem estradas de excelente qualidade, moradias de excelente qualidade, acesso muito fácil à cidade. Então eu não preciso morar na cidade para usufruir dos serviços das cidades, não é? A internet, a tecnologia e a inovação hoje me permite fazer tudo dentro da propriedade rural, inclusive nos aspectos comerciais. Agricultores de base familiar, empreendedores rurais de pequenas e médias propriedades rurais, pessoal, hoje tem domínio total das ferramentas de internet e praticamente não precisa vir à cidade para poder comercializar os seus produtos, né? Eles só trazem para poder entregar, né? Não precisa estabelecer um processo de venda na cidade que faça com que o homem tenha que se fixar aqui, né? E hoje nós temos o campo trabalhando uma infinidade de nichos de mercado diferentes. Né? Eu mesmo tenho um amigo aqui em Taquaralto, né, que eles têm uma chácara muito bacana e eles produziam leite nessa chácara e hoje eles estão trabalhando nessa chácara só aves ornamentais. Então o que eles estão fazendo? Construindo alguns bangalôs e a ideia é que as pessoas possam ir para a chácara, né, deles, pagando, é claro, como se fosse um hotel fazenda para poder viver em meio à natureza. Esse é um nicho de mercado que tem feito com que as pessoas possam sair da cidade e buscar a qualidade de vida do campo. Então, esse novo rural, pessoal, como nós temos aí denominado, né, logo depois da Revolução Industrial, pode ser também resumido em 3 grupos de atividade. Primeiro, uma agropecuária moderna, né? É claro, nós não vamos deixar, a propriedade rural não vai deixar de ser uma propriedade agropecuária, né, pessoal? Nós não vamos deixar de produzir alimento e não vamos deixar de produzir proteína animal, né? Que também faz parte da cadeia produtiva alimentar. Mas nós temos outras possibilidades de trabalhar os empreendimentos rurais. Então, nós vamos ter uma pecuária mais moderna, né? E nós vimos que a modernização tem chegado no campo de uma forma extremamente acelerada, e isso é política pública para o desenvolvimento de nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, mas nós temos um conjunto de atividades não agrícolas, o segundo ponto, pessoal, ligados à moradia, ao lazer, né? As atividades industriais, prestação de serviços, que são ações que saem do campo e hoje vão, que saem da cidade e hoje vão para o campo, né? Muitas indústrias saem das cidades e vão para o campo, né? E levam os trabalhadores para poder também viver em condições de campo, com melhor condições de moradia, com melhor condições de lazer, com acesso à saúde, com acesso à escola, né, pessoal? Hoje, grande parte dos assentamentos de reforma agrária, pequenas comunidades rurais, nós já temos as escolas no campo. Não é? Nós temos postos de saúde no campo. Então veja que interessante. Olha como essa transformação se deu, pessoal, inicialmente de uma forma muito mais profunda na cidade, mas que hoje a gente leva isso para o campo. Não é? A gente chega no campo hoje, nós temos internet, nós temos posto de saúde, tem escola para as crianças, tem restaurante, tem supermercado, tudo isso próximo às comunidades rurais. Essa foi a grande transformação que nós tivemos, pessoal, considerando a saída das pessoas do campo para a cidade e hoje a saída das pessoas da cidade para o campo. E o terceiro aspecto, um conjunto de novas atividades agropecuárias que são localizadas em nichos especiais de mercado, como eu falei com vocês. Né? Os hotéis fazenda, a proximidade das pessoas
com a natureza, né? A possibilidade do ecoturismo, como nós temos a região do Jalapão, que hoje é muito importante aqui para o estado do Tocantins, a questão do pesque pague, né? Das propriedades que fazem preservação total da natureza, que são as RPPNs, né? As reservas particulares de patrimônio natural, onde as pessoas podem ir visitar, ver os animais, a floresta nativa, os animais nativos, né? Então, enfim, vejam como o campo também, pessoal, precisou se transformar para que nós pudéssemos fazer um equilíbrio entre o desenvolvimento do campo e o desenvolvimento da cidade, considerando as transformações que foram impactadas diretamente no meio rural em função do processo de transformação. Tá? Em função do processo da própria Revolução Industrial. Então, o termo novas, né, ele foi colocado, eu coloquei aqui entre aspas, porque muitas dessas atividades, na verdade, são atividades que acontecem há milhares de anos em muitos países, né? Mas, até então, tinham pouca importância econômica. Então, pessoal, vamos para a gente finalizar essa transformação do meio rural, num primeiro momento impactado diretamente pela Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XVIII. Vamos finalizar aqui a nossa aula dizendo o seguinte, tal valorização também ocorre com as atividades rurais não agrícolas, tá? Que é o que nós acabamos de falar, né? A possibilidade do ecoturismo, do hotel fazenda, né, do pesque pague, das reservas particulares. Essas são atividades, pessoal, não agrícolas, que hoje têm um potencial muito grande para a economia brasileira, porque as pessoas têm buscado um relacionamento mais próximo da natureza, e isso vai acontecer exatamente no ambiente do campo. Atualmente, o meio rural brasileiro não é apenas agrícola. Olha aí, várias atividades não agrícolas estão surgindo, viabilizando, mas não sendo a única razão para tal, a pluriatividade da família rural. Ou seja, alguns membros da família vivendo no meio rural se dedicavam à agropecuária e outras atividades não agrícolas, seja no meio rural ou no meio urbano. Então, a gente pode consorciar também, né? A atividade agrícola permanece, mas nós temos os outros nichos de mercado que eventualmente ocorrem. Isso hoje nós temos muitos tecnólogos, engenheiros, né, pessoal, que prestam consultorias nessas áreas, né? Nas áreas não agrícolas, nos novos nichos de mercado. Então, as 2 primeiras décadas do século XXI, nós temos presenciado programas crescentes de transferência de renda, né, política pública voltada para a fixação do homem no campo, incentivo fiscal e creditício. Isso é muito importante, né, porque a ideia é como nós podemos fazer com que as pessoas tenham a vontade de viver no campo, não é mesmo? Sem a necessidade de migrar para a cidade, mas com qualidade de vida. Então, hoje nós temos políticas públicas de transferência de renda exclusivas para isso, né, pessoal? Como a questão aí das linhas de financiamento, dos créditos subsidiados, né, que permite a subsistência da família tanto no meio urbano quanto no meio rural. Bolsa Família permite a pessoa viver tanto no campo quanto no meio rural. Então, essas políticas de transferência de renda, né, e de suporte, subsídio para que as famílias possam estabelecer suas cadeias produtivas a campo com qualidade de vida são fundamentais para que a gente possa inverter aí o problema do êxodo rural, né? Os fenômenos acima explicam o convívio do meio rural brasileiro de famílias agrícolas que vivem da agropecuária, de famílias pluriativas, né, que parte de seus membros vivem em torno da agropecuária e outro dedica a atividades não agrícolas, quer seja o rural ou urbano, e das famílias não agrícolas que moram no meio rural, mas sem os seus membros estarem trabalhando com agropecuária. Então, percebam, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, que o campo antigamente era um espaço de produção agropecuária. Hoje não é mais. Hoje nós temos pessoas que vivem no campo, que estabelecem as suas atividades nas cidades, visitam as cidades em periodicidades distintas, né? Mas que estão vivendo no campo. Outros vivem no campo como viviam há bastante tempo atrás, com as suas produções agropecuárias acontecendo de forma natural. Outros buscam os novos nichos de mercado, né? Como a questão do ecoturismo, como nós discutimos aqui. Então, hoje nós temos uma família de campo, pessoal, que a gente chama de família pluriativa. Aquelas que trabalham com agropecuária, aquelas que trabalham com novo nicho de mercado, aquelas que vivem no campo e estabelecem o seu mercado na cidade. O que eu quero dizer com isso? A transformação do meio rural, pessoal, permitiu uma ligação, uma correlação direta entre campo e cidade. Campo e cidade são extremamente correlacionados hoje e indissociáveis. É muito complicado a gente pensar numa família que vive somente no campo sem acesso à cidade. Da mesma forma, como em termos de qualidade de vida, é complicado a gente pensar nas pessoas que vivem só na cidade sem ter nenhum acesso ao meio rural, né? Sem ter nenhum tipo de intimidade com a natureza, sem ter nenhum tipo de intimidade com a parte produtiva primária, aquilo que abastece a nossa casa, sobretudo com a produção de alimentos. Então, campo e cidade passam a ser um ambiente extremamente correlacionado e dependente um do outro. Então essas transformações, pessoal, aconteceram há muitos anos atrás, continuam acontecendo, né? As transformações do campo, a transformação do meio agropecuário e a transformação da cidade nunca vai deixar de acontecer. É claro
claro que nós pensamos e trabalhamos, sobretudo, os aspectos de política pública, para que a gente possa ter sempre um equilíbrio, né? As cidades vão se desenvolver, mas o campo também precisa se desenvolver. Por quê? Porque as cidades são dependentes do campo, sobretudo para a produção de produtos agropecuários e para a relação direta com a natureza, como a ideia do ecoturismo, não é? E a cidade e o campo precisa da cidade, porque hoje grande parte das indústrias que promovem os bens de consumo que nós necessitamos para viver bem estão concentradas dentro da cidade. Essa correlação não vai acabar nunca. O que nós precisamos é buscar sempre criar um equilíbrio. Ok, pessoal? Muito obrigado. Essa foi a nossa discussão da 13ª aula. Lembrem-se, a nossa frequência, pessoal, ela é contabilizada nas atividades que estão disponibilizadas na rota de aprendizagem. Tá? Está disponibilizado para vocês um fórum temático valendo 1 ponto, tá? E uma atividade valendo 1 ponto para esse mês. Então é preciso fazer, é preciso acessar todas as atividades e respondê-las para que a frequência de vocês seja contabilizada e o ponto seja lançado. Ok, pessoal? Não deixem de acessar o fórum temático, não deixem de acessar as nossas atividades e responder todas elas para que vocês possam ter toda a frequência contabilizada e a nota oriunda dessas atividades que posteriormente será somada à nota da nossa avaliação. Ok? Muito obrigado a todos pela companhia. Até a nossa próxima aula.